Ficar até tarde na escola corrigindo provas não era nada incomum para mim, mas aquela noite foi diferente. A chuva forte começou ainda no início da noite e o som das gotas batendo nas janelas parecia cada vez mais alto. Esperei que diminuísse, mas, ao invés disso, a tempestade piorou. Já passava das 10 quando decidi que não adiantava mais esperar. Peguei minha bolsa, apaguei as luzes da sala e segui pelo corredor vazio até o estacionamento. O ar estava gelado e a chuva parecia um muro de água, dificultando a visão. Foi só quando cheguei ao meu carro que percebi algo estranho. Uma van estava estacionada perigosamente perto, mesmo com o estacionamento quase vazio. A proximidade era desconfortável, mas tentei ignorar, pensando que alguém podia ter se atrapalhado ao estacionar. Enquanto destrancava o carro, os faróis da van piscaram, iluminando o chão molhado e refletindo nas poças ao redor. Meu coração disparou. Por um momento fiquei paralisada, me perguntando se deveria voltar correndo para dentro da escola. Mas o vento gelado e a ideia de atravessar o corredor escuro de novo me fizeram hesitar. Entrei no carro, trancando as portas automaticamente e liguei o motor. No instante em que meus faróis iluminaram o estacionamento à frente, os da van acenderam também. O veículo não se moveu de imediato, mas aquilo foi o suficiente para fazer o nervosismo crescer. Coloquei o carro em marcha e comecei a sair devagar, tentando manter a calma, mas com a sensação clara de que alguém estava me observando. Enquanto eu manobrava para sair, a van começou a se mover também, mantendo uma distância desconfortavelmente próxima. Meu coração disparava a cada curva que eu fazia. Ainda tentava me convencer de que era só coincidência, mas, quando virei à direita na rua principal e olhei pelo retrovisor, ela continuava atrás de mim. As ruas estavam quase desertas por causa da chuva, e os poucos carros que passavam desapareciam rapidamente, deixando um vazio assustador. A chuva forte tornava tudo mais difícil, abafando qualquer som externo e reduzindo minha visibilidade. Eu podia ver os faróis da van refletindo nas poças à minha frente, e a sensação de ser perseguida começou a parecer inescapável. Decidi fazer um teste. Virei bruscamente em uma rua lateral pouco iluminada, esperando que o veículo seguisse reto. Mas ele virou logo atrás de mim, hesitando apenas por um segundo. Meu estômago se revirou. Agora eu tinha certeza de que estava sendo seguida. Acelerando o máximo que podia, sem perder o controle do carro, nas ruas inundadas, comecei a procurar algum lugar seguro. Foi então que avistei a placa de um posto de gasolina à frente, com as luzes brilhando como um pequeno refúgio no meio daquela tempestade. Sem pensar duas vezes, virei para o posto, torcendo para que a van finalmente desistisse de me seguir. Cheguei ao posto e estacionei próximo à entrada da loja de conveniência, sob as luzes brilhantes. Fiquei no carro, tentando controlar minha respiração enquanto observava pelo retrovisor. Por um momento achei que a van tinha ido embora, mas logo ela apareceu e entrou no posto também, estacionando um pouco mais afastada, perto das bombas de combustível. Meu coração parecia explodir no peito. Mantive as portas trancadas e o motor ligado, pronta para sair dali se algo acontecesse. O que me deixou ainda mais nervosa foi o tempo que o veículo ficou parado, sem nenhum movimento. Nenhuma porta se abriu, nenhuma luz acendeu, apenas o som da chuva, abafando a tensão crescente. Peguei meu celular e liguei para a polícia, tentando explicar a situação com a voz trêmula. Enquanto falava, vi a porta da van finalmente se abrir. Um homem saiu, vestindo um casaco com capuz, mas a chuva forte escondia seus traços. Ele parecia estar olhando na direção do meu carro. Minha mente girava em pânico, tentando decidir se devia sair dali ou esperar pela polícia. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, ele voltou para dentro da van e, sem aviso, deu ré rapidamente e saiu do posto em alta velocidade, desaparecendo na escuridão. Mesmo com ele indo embora, fiquei paralisada no carro, sentindo que ainda estava em perigo. Quando a polícia chegou, desci do carro e tentei explicar o que tinha acontecido. Eu ainda tremia, segurando o celular com as mãos molhadas pela chuva. Os policiais fizeram algumas perguntas rápidas sobre a van, mas tudo o que eu conseguia lembrar era o casaco com capuz do homem
e a placa traseira suja, que impedia qualquer identificação. Eles verificaram o posto e arredores, mas, como eu já temia, não encontraram nenhum sinal do veículo. Um dos policiais sugeriu que poderia ser apenas alguém mal intencionado tentando intimidar ou um motorista confuso, mas o tom da voz dele não me convenceu. Fiquei com a sensação de que eles também achavam a situação estranha, mas não tinham como fazer muito naquela hora. Na manhã seguinte, ainda nervosa, relatei o caso ao diretor da escola. Ele ouviu com atenção, mas sua expressão deixou claro que não considerava aquilo uma prioridade. Provavelmente só um motorista estranho, ele disse, tentando me tranquilizar. Mas algo dentro de mim sabia que não era apenas isso. Decidi que precisava tirar isso da cabeça. Então, fui até a sala dos professores e tentei me concentrar no trabalho. Mas então, minha colega de equipe, a professora de história, parou ao meu lado, com uma expressão curiosa. Você estava aqui tarde ontem, né? Assenti sem entender. Vi você saindo no estacionamento pelas câmeras. Meu estômago gelou. Como assim? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Ela franziu a testa. A câmera do corredor capturou você saindo e indo até o carro. Mas o estranho... Ela hesitou e depois continuou. A câmera do estacionamento também gravou. Só que havia 2 pessoas saindo do prédio. Minha respiração travou. O quê? Ela virou a tela do computador em minha direção e pressionou play no vídeo. Eu vi a mim mesma atravessando o corredor, indo até meu carro, sem olhar para trás. Mas então, uns 5 segundos depois, outra silhueta saiu da escola pela mesma porta. Alguém de capuz, o mesmo capuz do homem da van. Ele não veio da van. Ele já estava dentro da escola comigo. O vídeo mostrava ele parando na porta por um instante, olhando para mim, enquanto eu destrancava o carro. Então, calmamente, ele seguiu em direção à van, onde se sentou no banco do motorista e esperou. O homem não me seguiu por acaso. Ele já estava lá. Eu senti meu corpo congelar. Se eu tivesse demorado mais alguns minutos para sair, não terminei o pensamento. Apenas saí da sala e fui até o banheiro, onde fiquei olhando para meu próprio reflexo, tentando processar tudo. Aquela noite mudou completamente a forma como percebo minha segurança. E desde então, todas as vezes que entro em um lugar vazio, fico me perguntando se realmente estou sozinha. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Meu pai achava que eu já estava pronta para ficar sozinha em casa, mas naquela noite, algo me fez perceber que ninguém está realmente preparado para isso. Era a primeira vez que ele viajava a trabalho e me deixava sozinha durante a noite. Durante o dia, tudo correu bem. Fiz algumas tarefas, assisti à TV e fiquei no celular. Mas conforme a noite chegou, um desconforto começou a crescer dentro de mim. O silêncio da casa não era normal, era pesado, opressor, como se houvesse algo ali dentro comigo. Meu pai tinha reforçado as travas das portas antes de sair e me lembrado de não abrir para ninguém. Eu tentei ignorar a sensação ruim, mas então, por volta das 11 da noite, ouvi batidas na porta da frente. A princípio, não parecia nada demais. As batidas não eram desesperadas, mas firmes o suficiente para fazer meu coração acelerar. Fui até a janela, tentando não ser vista, e vi um homem parado na varanda. Ele estava bem vestido, mas algo nele não parecia certo. Ele ficava parado demais, reto demais, como se estivesse ensaiando uma expressão amigável no espelho antes de bater à minha porta. Seus olhos estavam fixos, vazios, como se estivessem medindo minha reação. Antes que eu pudesse reagir, ele bateu de novo, mais forte. Oi, desculpa incomodar, mas você pode me ajudar? Preciso de direções para o posto de gasolina mais próximo, ele disse. A voz era calma, calma demais. Eu não abri a porta. Meu pai tinha sido claro sobre isso. Respondi tentando parecer firme. Não posso te ajudar, desculpa. O silêncio que veio depois foi ainda pior. 1 segundo, 2. Então, as batidas voltaram, agora mais fortes, irregulares, como se ele estivesse perdendo a paciência. Meu coração disparou. Algo estava errado. Eu podia sentir isso. Mas então,
As batidas cessaram, só que o silêncio que ficou no lugar não trouxe alívio, trouxe pavor. Corri para a cozinha para verificar a porta dos fundos. Ela estava trancada, eu tinha certeza, mas quando olhei para a fechadura, meu estômago revirou. Havia marcas ali, como se alguém já tivesse tentado forçá-la antes. Meus dedos tremeram. Eu não tinha mexido nela o dia inteiro, e meu pai tinha checado todas as trancas antes de sair, o que significava que alguém esteve ali. Foi então que ouvi, no andar de cima, passos, não apressados, não pesados, lentos e deliberados, como se alguém estivesse explorando a casa, como se soubesse que eu estava lá embaixo, ouvindo. Meu celular estava na sala. Eu precisava pegar, mas não tinha coragem de sair da cozinha. Fiquei ali, encostada no balcão, tentando escutar melhor. O silêncio voltou, mas então o som da maçaneta da porta dos fundos girando me fez congelar. Peguei o bastão de beisebol que meu pai guardava e corri para a sala. Perto da cortina, vi uma sombra se afastando rapidamente pelo quintal. A tensão era insuportável. Peguei meu celular, mas minhas mãos tremiam tanto que demorei para desbloqueá-lo. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Tem alguém aqui fora. Parecia vago demais. Eu tinha medo de que não levassem a sério. Então, houve algo que apagou qualquer dúvida da minha mente. Passos no andar de cima. Dessa vez, mais próximos. No corredor. O som das tábuas rangendo era inconfundível. Minha mente corria em círculos. Como alguém poderia ter entrado? Todas as portas estavam trancadas. Isso era impossível. Peguei o bastão novamente e fiquei imóvel. Os passos pararam bem na frente da porta do meu quarto. Minha garganta estava seca. Eu sabia que a porta estava fechada, mas será que ainda estava? O silêncio voltou, mas era um silêncio que não significava segurança. Tomei coragem e fui até a cozinha para checar a porta dos fundos mais uma vez. E foi aí que senti o verdadeiro desespero. A porta estava entreaberta. Meu corpo inteiro ficou gelado. Fechei a porta rapidamente e chequei as janelas ao redor. Algumas tinham marcas estranhas, como se alguém tivesse tentado forçá-las, mas nenhuma estava aberta. Então, por onde ele entrou? Voltei para a sala e me escondi atrás do sofá, sentindo meu coração quase sair pela boca. O tempo parecia se arrastar. Eu sabia que aquela pessoa ainda estava por perto. Cada pequeno barulho, o vento, a madeira rangendo, fazia meu corpo estremecer. O tempo passou. O céu começou a clarear. A noite finalmente acabou. Criei coragem para subir as escadas. A cada passo, meu coração batia mais forte, mas o andar de cima estava vazio. As portas estavam como eu as tinha deixado, fechadas. Não havia sinal de que alguém tivesse estado lá. Mas então, vi no chão empoeirado, pegadas. Meu pai chegou pouco depois do amanhecer. Contei tudo, ainda tremendo. Ele tentou me acalmar, mas eu vi nos olhos dele que ele estava assustado. Fizemos uma inspeção mais cuidadosa e encontramos marcas de arrombamento não apenas na porta dos fundos, mas também na janela da sala. Mas o que mais me arrepiou foi o que ele encontrou na varanda. Uma foto. Não era uma foto qualquer. Era uma foto minha, dormindo na minha cama. Meu corpo inteiro travou. Peguei a foto com as mãos trêmulas, tentando encontrar alguma explicação racional. Mas não havia. Eu não tirei essa foto. Ela tinha sido impressa e deixada ali, dobrada no meio, como se alguém quisesse garantir que a gente a encontrasse. Eu não queria perguntar, mas as palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Pai, quando você instalou as câmeras na casa, você colocou alguma no meu quarto? Ele hesitou. Depois respondeu, com a voz mais baixa do que o normal. Não. A foto caiu das minhas mãos. Eu não estava sozinha naquela noite. Nunca mais consegui dormir com as luzes apagadas. Se soubéssemos o que nos esperava naquela casa, jamais teríamos alugado aquele lugar. No início, parecia perfeita, pequena, perto da universidade e acessível financeiramente. Mas, desde o primeiro dia, algo não parecia certo. O acesso ao sótão no teto do corredor nunca ficava totalmente encaixado. Era como se tivesse sido aberto e fechado repetidas vezes. Algumas noites, acordávamos com a sensação de que havíamos ouvido algo se mover lá em cima, mas sempre tentávamos ignorar. Brincávamos que aquela casa era um cenário perfeito para um filme de terror.
Até que uma noite, percebemos que o terror não estava no cinema, estava ali, dentro da nossa casa. Naquela noite, minha colega de quarto não estava. Estava na casa de uma amiga. E eu fiquei sozinha. A chuva batia forte contra as janelas e o vento uivava, mas o que me preocupava não era o tempo lá fora. Os barulhos no sótão começaram cedo. Primeiro sutis, depois mais intensos, como se algo estivesse sendo arrastado. Fechei os olhos, tentando ignorar, até que um som diferente me fez congelar. Dessa vez, não veio do sótão, veio do chão do meu quarto. O rangido de uma tábua sendo pressionada, como se alguém estivesse ali. Minha respiração travou. Peguei o celular e acendi a lanterna iluminando o chão. Nada. Mas quando olhei para o teto, minha boca ficou seca. A tampa do acesso ao sótão estava entreaberta, uma fresta escura e vazia, aberta o suficiente para alguém me observar dali de cima. Meu coração disparou. Eu queria me convencer de que era apenas o vento, mas sabia que não era. Levantei-me devagar. Cada passo até a porta parecia amplificar o som do chão rangendo. Quando cheguei ao corredor, um trovão iluminou a casa por um instante. E foi aí que eu vi. Pegadas molhadas. Começavam bem debaixo do acesso ao sótão. Iam direto até a porta do meu quarto. Um arrepio percorreu minha espinha. Minhas pernas ficaram fracas. Isso era impossível. Eu tinha acabado de acordar. Não podia ter ninguém ali. Mas aquelas pegadas não estavam ali antes. Corri para a sala e agarrei o celular, tentando desbloqueá-lo com as mãos tremendo. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Tem pegadas no meu corredor? Ninguém me levaria a sério. Então, o barulho no sótão recomeçou. Não era mais o vento, eram passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse se movendo lá em cima. E então, um som horrível, o raspar de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Minhas pernas se moveram antes que meu cérebro pudesse reagir. Peguei o bastão de beisebol que minha colega guardava ao lado da porta e fui verificar as outras entradas da casa. Quando cheguei à porta da frente, meu coração gelou. A fechadura estava destrancada. Eu tinha trancado antes de dormir. Tinha certeza. Então quem abriu? Meu corpo inteiro tremia. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa, o silêncio era sufocante. Corri até os fundos e, quando passei pela janela da cozinha, outro trovão iluminou o quintal. Pegadas, molhadas, do lado de fora. Iam e voltavam da varanda. Minha visão ficou turva por um segundo. Alguém esteve lá. Alguém saiu. Ou entrou. Eu não podia mais ficar ali. Com o bastão em uma mão e o celular na outra, destranquei a porta da frente e saí correndo pela chuva. O vizinho demorou para atender. Quando finalmente abriu a porta, me viu tremendo da cabeça aos pés e não fez perguntas. Apenas me deixou entrar. Liguei para a polícia, ainda sentindo o coração pulsar na garganta. Quando os policiais chegaram, voltamos juntos para casa. O silêncio agora era absoluto, mas o medo continuava ali. Subiram ao sótão e, depois de alguns minutos, chamaram um dos oficiais para dentro. E foi aí que soubemos. Alguém morava ali. Encontraram sacos velhos, restos de comida e um colchão improvisado. Mas nada indicava que tivesse sido usado naquela noite. O que significava que quem quer que fosse já estava lá há muito tempo. Um dos policiais desceu carregando algo nas mãos. Um caderno velho e surrado. Ele abriu na minha frente, virando algumas páginas antes de parar e me encarar. Você deveria ver isso. Peguei o caderno com as mãos tremendo, folheei as páginas e, a princípio, não entendi. Eram apenas anotações, datas, horários. Mas então, algo fez minha visão embaçar. Entre as anotações, uma frase se repetia várias vezes. Ela está sozinha hoje. As datas batiam exatamente com os dias em que minha colega tinha dormido fora. A última anotação no caderno era da noite anterior. Ela me ouviu. Está acordada. Preciso ser mais cuidadoso. Eu senti meu estômago revirar. Eu nunca estive sozinha naquela casa. Saímos dali no mesmo dia. Nunca mais voltamos.